pessoal, beleza? A gente está regravando a aula para as pessoas que não receberam o link da primeira aula e para as pessoas que entrarão na segunda chamada, tá? Desde já peço desculpa se tiver algum barulho além da minha voz. A casa está bastante movimentada aqui, então já peço desculpa desde já. Beleza? Vamos lá então. O curso chama Aprendendo a Investir, então é uma parceria entre a Share e o GI, ambas entidades da UFSCar de Sorocaba. E, e ela nasceu de uma ideia do grupo de investimentos que é GI Bolso Cheio, que é um projeto de extensão nosso que a gente tem de expandir conhecimento financeiro para quem tem interesse. A gente tem foco nas pessoas de Sorocaba, mais específico na área acadêmica, porém a gente realiza bastantes eventos externos além da universidade. Então, explicando isso, a gente vai dar início aqui ao conteúdo de hoje. O que a gente vai aprender hoje? Selic é a inflação e uma demonstração de lucro entre uma ação de uma varejista e um produto que a própria varejista vende. E a gente vai aprender também sobre cheque especial, empréstimos, financiamentos, poupança, taxa de juros. Lembrando que essas são algumas das coisas que é importante para a gente começar a entender sobre economia. Então, é mais uma introdução e ao longo das 4 aulas a gente vai desmistificar todo esse assunto que parece tão complexo. Bom, primeiro vamos para a Selic. O que é a Selic? A Selic é a taxa básica, a taxa mãe, é da onde todas as outras taxas da economia se deriva. Então, ela é a taxa mãe da economia. E uma coisa que eu quero ressaltar aqui é que ela está na sua menor baixa da história. Isso prejudica tanto poupança, tanto reinvestimentos na renda fixa, porém ajuda na renda variável. Quanto menor a taxa Selic, maior é o mercado da renda variável. Mas a gente vai explicar isso ao longo do curso, tá? Então, voltando ao assunto aqui, ela está na sua menor baixa da história, a 2,25% ao ano. E possivelmente até o final do ano ela caia mais ainda, tá? Quem define isso aí é o Copom, numa reunião que eles fazem trimestralmente, então a cada 3 meses eles estão se reunindo e definindo se a taxa Selic vai subir ou cair. Dito isso, a gente pode passar para o IPCA. O que é o IPCA? IPCA nada mais é do que a inflação. Então, para ficar bem fácil de entender e não falar em termos técnicos, eu vou dar um exemplo. O IPCA suponha que você é uma fábrica de carro e você tem a capacidade máxima de produzir 100 carros. Porém, você produz 80 e não vende 80. Ou seja, você tem a capacidade de produzir 100, mas está produzindo 80 e não produz 80. Suponha que essa é a inflação de um ano. Então, você vende, sei lá, 60 carros, então você tem um preço ali. Aí no outro ano, você tem uma demanda maior por carros. Então, você tem a capacidade de produzir 100 carros, você vai produzir os 100 carros, e para não ficar apertado, você vai aumentar o preço dos carros. Então, você vai receber mais e produzindo na sua capacidade máxima. Como você aumentou o preço, é aí que acontece a inflação. Você está produzindo a mesma coisa, porém com um preço maior. Aqui eu trouxe um exemplo daí, lógico que foi bem genérico esse exemplo do carro, tá? Mas aqui, ó, se o IPCA de um ano foi de mais 4% ao ano, isso significa que comparado ao ano anterior, os preços desses mesmos itens tiveram um acréscimo de cerca de 4% em seus valores. Então é por isso que a gente se depara que às vezes aumentou o preço das coisas no mercado. Hoje não varia tanto, mas se vocês perguntarem para seus pais, na década de 90 com Collor, eles vão saber explicar de uma forma de quem já viveu isso, como que era a inflação.
Você comprava um litro de leite a R$ 2, por exemplo, lá. E no outro dia, esse mesmo litro de leite estava valendo R$ 4. Ou seja, você perdia seu poder de compra. Agora a gente vai comparar um produto e uma ação, ou seja, um produto que uma varejista vende e enquanto de você teria de dinheiro se você tivesse comprado no mesmo valor que você comprou o produto, ações da varejista. No caso aqui, a varejista é a Magazine Luiza e o produto é o iPhone 11. Na data de lançamento, que foi dia 18 de outubro de 2019, o iPhone 11 valia R$ 7.000, arredondando, e R$ 6.900 em ações da Magazine Luiza, você teria R$ 13.219 em saldo bruto. E o iPhone 11 estaria valendo até a data da primeira aula, que foi dia 15, 4.500. Ou seja, o que a gente pode ver aqui batendo o olho? O iPhone desvalorizou, a ação quase dobrou o preço. Lembrando que isso aqui não é recomendação de compra, tá? Como eu disse, 89,77% de valorização da ação em apenas 9 meses. Teve um lucro de R$ 6.253,20 em 9 meses também. Então a gente quase que consegue comprar 2 iPhones aí, se fosse tirar no papel mesmo. E isso contando com a crise do coronavírus, desde o começo até agora. Que como é um mercado de volatilidade, renda variável, não é ganho certo. Porém, é um dos mais rápidos a se fazer dinheiro, se tratando de investimentos. Agora vamos falar um pouquinho sobre o cheque especial. O que é o cheque especial? Cheque especial é uma extensão de conta, extensão de crédito que os bancos dão na conta corrente. Porém, vale frisar que isso não é uma extensão da sua conta corrente. Vou explicar o porquê que não é uma extensão da sua conta corrente. Devido ao fato do banco oferecer esse crédito meio que no escuro, sem nenhuma garantia de que vai receber, ele tem os juros muito altos. E de acordo com o levantamento do Banco Central, os juros do cheque especial chegam a 327% ao ano. E aqui eu trouxe um dado interessante que é o rendimento da poupança ao ano. Ou seja, você paga 327% ao ano se você usar o cheque especial e não pagar ele. E a poupança você paga 3,%, você ganha 3,% de rendimento ao ano. Ou seja, é 100 vezes maior o que você paga sobre o valor que você ia receber se tivesse aplicado dinheiro no banco. Ou seja, a gente vê aqui um claro monopólio dos bancos em relação à população brasileira, tá? Outra coisa aqui que a gente vai falar também é sobre empréstimos e financiamentos. Dando início aqui nos empréstimos, vou falar o que é um dinheiro emprestado a você por uma instituição financeira e ela te cobra juros muito altos por isso. E quem que pode oferecer esse empréstimo? Bancos e sociedades de crédito. Bancos são instituições financeiras que fazem vários tipos de serviço em relação à economia e sociedades de crédito são especializadas em empréstimos. Aqui eu trouxe 2 exemplos. Banco do Brasil e Crefisa. Eu acho que todo mundo já ouviu falar sobre essas 2 instituições. Agora o financiamento. O financiamento é uma dívida feita entre o consumidor, o banco ou financeira e as taxas são mais baratas, porém não deixam de ser caras. Se atentem a isso. E qual que é a diferença? O empréstimo você às vezes dá uma garantia de um salário, às vezes não tem garantia de que você vai pagar. Os juros são altamente maiores que o financiamento. Já o financiamento, você toma esse dinheiro emprestado para comprar um bem, ou seja, você financia um carro, uma casa, e se você não pagar, esse carro, essa casa vai para o banco. Então você tem a garantia de que vai pagar. Só uma coisa que eu quero falar aqui,
para vocês terem uma noção, o financiamento ele é mais barato que o empréstimo, porém ele não deixa de ser tão caro quanto. Então, sempre que vocês forem fazer algo do tipo, coloquem na ponta do lápis para ver o quanto que você vai pagar a mais. Às vezes é até o dobro do valor ou mais. Então, acho que vale vocês pensarem quanto a isso e ter uma boa educação financeira para não cometer um suicídio financeiro. Aí agora eu vou passar a bola pro Igor. Ele vai explicar um pouquinho sobre a poupança e o resto dos assuntos que a gente tinha comentado. Boa. Então, a poupança, quando a gente fala da poupança, a gente vê que a poupança, a primeira coisa a lembrar é se ela é um bom ou não investimento, né? Quando a gente fala de qualquer investimento, a primeira coisa a gente olhar é isso, se é um bom ou não investimento. A gente sabe, a ideia aqui não é fazer um juízo de valor, não é recomendar investimento para vocês, nem nada. A ideia é passar o conhecimento para vocês, para que vocês consigam diferenciar um bom e um mau investimento, né? O que que é bom e o que que é ruim na perspectiva de vocês, levando em conta o cenário de vocês, né? Então, falando um pouquinho da poupança, a gente já pensa na acessibilidade que a poupança tem, né? Na questão de a poupança ser muito acessível. Mas por que que a poupança é tão acessível igual ela é, né? Pode passar aí, Valdemir. Então, por que a poupança é mais acessível igual ela é? Acho legal a gente lembrar da concentração bancária, né, que existe no país. E além da concentração bancária, também é legal lembrar da história da poupança, que ela já tem mais de 150 anos de história, né? Então, surgiu lá com Dom Pedro para que as camadas mais mais baixas, né, da população conseguissem poupar. Então, esse é o primeiro objetivo da poupança. Então, já é um investimento enraizado no país, né, porque já tem mais de 150 anos de história. E com a cultura do brasileiro de comodismo, de às vezes falta de informação de onde buscar outros investimentos, falta de opção, de não sair dali, e por conta da concentração bancária, os brasileiros acabam ficando na poupança, né? Então, só para vocês terem uma ideia, quando a gente fala de concentração bancária, a gente está falando que mais de 80% do dinheiro da população está nesses 5 grandes bancos do Brasil, né? Então, para ser mais preciso, 81% do dinheiro da população está nesse conjunto de 5 grandes bancos. Então, só nisso já dá para a gente ter uma noção bem, bem legal de por que que a poupança é tão acessível como ela é, né? Porque os bancos aproveitam e lucram muito com a poupança, né? Tem muita taxa da poupança que vai para os bancos e contribui para o lucro deles. Então, para os bancos, isso é super cômodo, né? A gente continua investindo na poupança, continua cômodo e eles continuam ganhando dinheiro. Então, é um comodismo mesmo, algo que faz os bancos ganharem dinheiro. Agora, passando para o próximo slide, a gente vai falar um pouquinho de taxa de juros, né? Antes de abordar como que a poupança é remunerada, vamos falar de taxa de juros, porque a taxa de juros é basicamente a taxa de remuneração do dinheiro, né? Então, quando a gente empresta dinheiro para alguém, a gente vai receber certo juros de volta, né? Então, por exemplo, a gente vai emprestar dinheiro para o banco com uma poupança, né? Vai colocar o dinheiro na poupança, então está disponível para os bancos usarem. E eles vão remunerar a gente de alguma forma. Então, eles vão pagar um pouco mais, né? Então, por exemplo, a gente investe R$ 100, eles vão remunerar a gente com R$ 101, R$ 102. Então, esse R$ 1, R$ 2, R$ 3 que a gente recebe de volta é o chamado juros. E os juros, cada banco define sua taxa, mas leva sempre em conta a Selic, que é o que o Valdemir falou, que é a taxa básica de juros da economia. Então, com a Selic muito baixa, a gente tem que os juros do banco estão cada vez mais baixos, né? Então, a gente precisa
tomar um pouco mais de risco para conseguir um pouco mais de retorno, né? Porque essas opções financeiras estão tendo juros muito baixos. Agora, no próximo slide, a gente vai falar um pouquinho da remuneração da poupança. Então, até 2012, a rentabilidade da poupança, remuneração, era de acordo com a Selic. Então, se a Selic estava 10, 12, 14% ao ano, a poupança também pagava 14% ao ano, mais essa taxa referencial. Então, como que a gente pode observar isso? É que se a gente tivesse investido um dinheiro na poupança, R$ 100, a gente teria ganho R$ 15 de lucro, de juros, né, em um ano. Então, para as pessoas fazerem investimento produtivo no Brasil, que é um investimento em indústria, investimento em comércio, se tornava pouco atrativo, né, porque era muito fácil ganhar dinheiro no Brasil. Então, eles mudaram a forma de remuneração da poupança e agora ela segue essa regra, que é se a Selic, que é a taxa de juros, estiver maior que 8,5% ao ano, a poupança é remunerada 0,5% ao mês mais a taxa referencial, e se ela tiver menor ou igual a 8,5%, é remunerada com apenas 70% da Selic mais taxa referencial. Então, hoje a gente tem a Selic em 2,25%, então 70% disso seria cerca de 1,5% ao ano. Então, é muito pouco, né? Agora, no próximo slide, a gente vai falar da taxa referencial, né? Então, vocês devem estar se perguntando o que é a taxa referencial, né? Então, a taxa referencial foi criada num cenário de hiperinflação no plano Collor para tentar conter essa hiperinflação, né? Para tentar manter o nosso poder de compra. Então, a poupança era atrelada a essa taxa referencial que acompanhava a inflação. Então, por exemplo, a inflação subiu muito, a taxa referencial também vai subir e a nossa remuneração da poupança também vai subir, por conta da gente ter que manter aí uma paridade do poder de compra, né? A gente tem que manter o mesmo poder de compra ao longo do tempo, pelo menos. Então, essa taxa servia para isso, para a gente tentar não perder poder de compra. E como a inflação está controlada no Brasil, desde 2018 a taxa referencial está 0%, porque a gente não está precisando desse sistema para controlar a inflação, certo? Então, no próximo slide, vamos falar um pouquinho mais da rentabilidade da poupança versus a inflação, para vocês terem uma ideia. A gente pode ver que tem pontos que a inflação é maior que a rentabilidade da poupança. E é exatamente o que vai acontecer nesse ano de 2020. A rentabilidade da poupança em 1,5% vai ser menor que a inflação, ou seja, a gente investir na poupança não garante que a gente mantenha o nosso poder de compra. Na verdade, a gente vai estar perdendo poder de compra. Seria como se a gente começasse o ano com R$ 100 e a gente consegue comprar um produto de R$ 100 e no final do ano consegue comprar um produto de apenas R$ 99. Então, mesmo investindo na poupança, a gente não consegue manter essa capacidade de compra nossa, né? Vamos para o próximo slide, avançando um pouquinho mais, e vamos falar dos títulos públicos, que são talvez uma opção de investimento, né? Além da poupança. Então, quando a poupança a gente empresta dinheiro para o banco, títulos públicos a gente está emprestando para o governo brasileiro. Então, basicamente, o título público é uma dívida que o governo brasileiro emite e a gente vai emprestar dinheiro para ele pagar essa dívida. Então, por a gente estar emprestando dinheiro para ele pagar essa dívida, a gente vamos receber uns juros de volta, né? E também é muito pouco risco, né? Porque o risco do governo brasileiro não pagar é muito pequeno. Então, a gente pode comparar esses riscos aí com a poupança ou até ter menos risco a poupança, né? Porque o governo brasileiro não pagar é mais difícil isso acontecer do que um banco não pagar, por exemplo, né? Então, os tipos de títulos públicos, né? A gente tem o título público pré-fixado, pós-fixado e o Selic. Então, pré-fixado, no momento da aplicação, a gente já sabe quanto que a gente vai ganhar. Então, dá para a gente ter uma previsibilidade maior. Passa aí, Valdemir. Pós-fixado, a gente no momento da aplicação não sabe o que vai ganhar. Então, só mais para frente, só no momento do resgate, a gente vai saber quanto realmente a gente ganhou ali com o investimento.
e Selic acompanha a Selic, né? Então, de acordo com as variações da Selic, o Tesouro vai acompanhar ela. Agora, passando para o próximo slide, vamos fazer uma retomada aí da questão de taxa de juros que nos favorece e taxa de juros que nos prejudica. Então, a taxa de juros que nos favorece acaba sendo quando a gente empresta dinheiro para alguém, né? Então, a gente empresta dinheiro para um banco, empresta dinheiro para o governo brasileiro, a gente recebe juros de volta. Então, a gente é remunerado por emprestar nosso dinheiro. Então, essa taxa de juros favorece a gente. Pode passar. E já a taxa de juros que nos prejudica seria a questão de quando a gente pega dinheiro emprestado. Então, seria cheque especial, financiamento, empréstimo, cartão de crédito. Então, acaba prejudicando a gente, né, com essas taxas aí. Então, e é importante salientar que sempre a taxa de juros que nos prejudica é maior que a taxa de juros que nos favorece. Então, para a gente começar a investir nosso dinheiro, a gente tem que estar em dia com as nossas dívidas, né? Não podemos ter nenhuma dívida. Por hoje é isso. Semana que vem vai ter mais coisa, quarta-feira. A gente convida vocês a entrar no grupo do WhatsApp, mandar mensagem para mim, pro Valdemir, com qualquer dúvida, qualquer coisa que ficou no curso. E semana que vem vai ser uma aula mais dinâmica, né? Porque tem o contato no chat, né? E tudo mais. Então vai ser uma aula mais dinâmica. Então a gente espera vocês lá. Obrigado, gente. Só terminando aqui, a gente vai ver como vai disponibilizar o link ainda para vocês. Não sabe se vai ser por e-mail, se vai ser pelo WhatsApp. Então, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato no Instagram do GI e falar que é dúvida sobre o mini curso. Ou se vocês já tiverem no grupo do WhatsApp, mandem no grupo, mas se não tiver ainda com a segurança de mandar no grupo, pode mandar no privado de um dos administradores do grupo, vale lembrar isso, tá? Então, as pessoas que estão de administradores do grupo são do GI e eles já estão cientes que podem receber mensagens sobre dúvidas. Então, é só você entrar em contato com a dúvida e pode perder o medo é dúvida boba? Não importa. Qualquer tipo de dúvida a gente vai estar respondendo, desde as mais básicas até as mais técnicas que a gente souber, tá? Então, reitero aqui, qualquer tipo de dúvida. Então, pode ser uma dúvida que você acha que é boba. Qualquer dúvida é válida. Então, podem mandar sem medo, tá? Por hoje é isso. A gente vai terminar por aqui. E até quarta-feira, na próxima aula. Então, a próxima aula vai ser bastante produtiva. Essa foi mais uma introdução. E a gente espera vocês lá. Beleza?